Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para com a vida de todos os nossos queridos amigos que nos acompanham pelo canal Servindo Jesus Alcançando Vidas. Isso que vos fala é o irmão Cícero José, para a glória de Deus. Estamos guerreando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Será que você tem confiado no Senhor ao ponto de entender que o seu milagre está chegando? É uma pergunta onde eu quero que você reflita e que você analisa o que Deus tem colocado para as nossas vidas. A primeira coisa que o Senhor Deus ele tem reservado para nós é a segurança da nossa vida, a nossa estabilidade diante de Deus. Que o Senhor possa sempre estar abençoando você cada vez mais com a bênção do maior milagre. Pois bem, vamos lá. A palavra de Deus no Salmo de número 91, nos traz a resposta para qualquer pergunta a respeito da proteção que o ser humano precisa. O Salmo começa nos dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, minha fortaleza, Ele é o teu refúgio, é tudo aquilo que você precisa. Ele é o teu porto seguro. Lembrando disso, queridos irmãos, nós podemos analisar que tudo acontece de acordo com a nossa fé. A cada momento precisamos refletir naquilo que Deus tem preparado para a gente, para que não venhamos ser pegos de surpresa por nós mesmos. Será porque muitas vezes nós queremos se distanciar de Deus e não depositamos a nossa confiança nele? Eu sempre costumo falar, gente, que Deus ele nos fez limitado em certo ponto de entendimento. Por quê? O homem ele não poderia ter o alto entendimento de todas as coisas, porque se fosse dessa forma, sempre aconteceria alguma coisa que era necessário o homem pesquisar, e ele ia se abster no seu próprio conhecimento, não querendo conhecer aquilo que seria necessário para conhecer. O salmista, ele teve muita sabedoria e foi usado por Deus quando ele escreveu este salmo falando da proteção de Deus. E ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, queridos, Deus é o escudo de vocês, ou seja, Ele é o nosso escudo. O salmista também vai ressaltar para nós nesse salmo que quando estamos firmados nele, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Isso é um sinônimo de palavra essa que nos traz forma de aprendizado para a gente. Dessa forma nós podemos entender e analisar os projetos que o Senhor Deus tem determinado para nós em todos os momentos. E para isso nós podemos analisar e refletir naquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes você, em vez de buscar ao Senhor, em vez de habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem se denominado o coitado que precisa que alguém tenha pena de você, que alguém olhe para o teu sofrimento e que te puxe
da rede de esgoto onde você está. Às vezes é algo singular, talvez você não tenha raciocinado, nem tenha chegado a um bom entendimento daquilo que eu quero expressar para você nessa mensagem. Mas nós estávamos no lamaçal do pecado, até então nós não tínhamos solução para viver e até hoje existem pessoas que não dão nada por a gente. Só que nós podemos analisar que você olhando nas Escrituras Sagradas, você vai ver que o Senhor Jesus, ele esteve numa cruz e em volta dele estavam dois malfeitores, todos dois imperfeitos, um na sua esquerda e outro à sua direita. Nós podemos observar que um deles não teve compaixão de si próprio e blasfemou contra Deus e contra o Espírito de Deus. Talvez você não para analisar, mas a palavra que aquele moço, ele se dirigiu a Jesus foi uma palavra blasfemadora, onde ele não atingia simplesmente o Filho de Deus que estava ali na cruz do Calvário. Ele se referiu a Deus e o Espírito que estava em Jesus, ou seja, o Espírito de Deus. Quando ele disse, olha, és tu, Filho de Deus, então desce tu da cruz e nos tira também. Aquele outro que estava do outro lado de Jesus, ele falou, ainda assim, não tens misericórdia, mesmo sabendo que nós dois somos aqueles que erramos, que somos imperfeitos, que somos malfeitores, que somos bandidos, que somos salteadores. Ainda assim você não reconhece os seus erros? Olha para este, ele é inocente, nenhum pecado ele tem. E aquele homem, através dessa mensagem daquele malfeitor que se levantou contra Jesus, querendo que Jesus descesse da cruz e que salvasse a Jesus e a eles, ele não reconheceu que o Senhor Jesus era o seu Salvador. Mas aquele homem que estava do outro lado de Jesus, ele falou, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, se cumprindo o que está escrito no Salmo de número 91, talvez ainda você não tenha entendido. Jesus disse, aquele que está em mim, nova criatura é. Jesus é o bom pastor. Esse bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Podemos nos analisar e observar o que disse o salmista. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ou à sombra do Todo-Poderoso. Nós podemos olhar uma coisa interessante. Jesus, todavia, João escreve que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Analise só, se você olhar para Jesus e ver a lógica beneficiária das coisas, você vai ver Jesus em Deus a mesma coisa, pois por várias vezes Jesus pronuncia para os seus discípulos que ele e o Pai eram um só, eram a mesma pessoa. E aquele homem que reconheceu os seus erros, ele fala para Jesus, olha, lembra de mim quando estiveres no meu reino. Em outras palavras, o coração daquele homem, ele se derreteu diante de Jesus e exclamou com o coração, mestre, eu sei que tantas as vezes eu errei, fui salteadores,
tirei a felicidade daquele que tinha felicidade, talvez roubei a vida dele. Aquele homem, ele disse: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso de um lugarzinho na cidade santa. Então, lembra de mim quando estiveres no teu reino. O salmista escreve o seguinte para nós: aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele homem com o coração, ele deixou claro para o seu amigo de erros. Ele disse: olha, a partir de hoje eu estou pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Com o coração ele disse isso. E eu ouvi dizer que, estou conjecturando, que a misericórdia desse Senhor dura para sempre, ela percorre de geração a geração. Então, até na última hora de vida, até na hora do último suspiro, se arrepender, eu tereis o meu perdão. Estou se arrependendo. Depois de acontecer tudo isso, o ladrão, o malfeitor da direita e o da esquerda morreram. E Jesus também em seguida deu o último suspiro e entregou ao Pai o seu Espírito. É muito valioso aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pois à sombra do Onipotente podes descansar em Cristo, podes lutar acreditando na imensa vitória que vem de Deus. Será que não está na hora de analisarmos e ver aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós? Em todos os momentos, o Senhor Jesus, Ele quer nos abençoar e nós precisamos estar conectados nele, estar convicto naquilo que Ele tem para a gente, naquilo que Ele tem determinado para a gente, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e venhamos murmurar contra Deus. Ou seja, venhamos entender de forma errada o processo da nossa salvação em Cristo, pois na verdade o Senhor Ele tem salvação para cada um de nós e o Senhor tem esperado uma atitude nobre da nossa parte, que é o reconhecimento dos nossos erros e do nosso pecado. Todavia, a palavra de Deus está nos prometendo proteção, paz e alegria sobre o nosso coração. Se você analisar, você vai ver que os nossos antepassados, eles erravam contra Deus. E anualmente havia sacrifícios de cordeiros para expiação do pecado. Mas as profecias, elas se revelavam a cada dia acerca da vinda de Jesus. Ainda voltando para o que o salmista disse, a Bíblia diz que o Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não sereis atingido ou não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás, e você verá, aquilo que o Senhor Deus tem determinado para a sua vida. Nós podemos olhar que quando o profeta Joel, ele escreve acerca do Espírito ou do derramamento do Espírito sobre a igreja do Senhor, nós podemos analisar que o clamor do justo vale muito a pena, pois Joel vai dizer que aqueles que estão em Jerusalém e que o Senhor ele tem prazer em salvar, o Senhor resgata, porque eles são aqueles que o Senhor o chamou. Está nos finalzinhos do versículo do livro de Joel, capítulo 2,
E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus ia ser derramado sobre toda a carne. Você tem a liberdade plena de se aproximar do Senhor e você tem acesso a Deus desde que você se arrependa dos seus pecados, como aquele malfeitor que estava lá junto de Jesus, um à sua esquerda, outro à sua direita. Somente um deles tem a sua morada garantida no céu com certeza, pois a palavra de Deus determina que Jesus falou para aquele malfeitor: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, pois a proteção e a paz do Senhor Jesus é sobre o coração daquele que o busca e que teme ao Senhor. A partir do momento que aquele homem viu aquele malfeitor se demonstrando que ainda assim ele não tinha nenhum arrependimento, aquele homem que estava do outro lado de Jesus, ele se arrependera e disse: Senhor, eu estou se arrependendo. O temor de Deus entrou no coração daquele homem. O salmista escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aquele homem, sendo um malfeitor, reconhecendo os seus grandes erros, ele falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. A humildade diante de Jesus vale muito a pena, pois nós vamos olhar que Jesus ele nos ensina a ser humilde através da sua palavra. Talvez você queria que eu estivesse anunciando uma mensagem explosiva. Eu não sei qual é a mensagem que te agradaria. Talvez você adoraria que eu trouxesse uma mensagem explosiva que dissesse para você que o Senhor Jesus ia te abençoar com uma chave de carro, com casa. Mas eu estou tentando levar para você a salvação que há na palavra de Deus. O arrependimento para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, é necessário nos dias atuais, pois nós sabemos que tudo aponta para a vinda de Cristo. Às vezes nós não olhamos para a dificuldade que nós enfrentamos, mas nós precisamos ver, sabe, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida em todos os momentos, para que não venhamos ser pegos de surpresa e depois não alegar para Jesus que não fomos avisados. Porque nós podemos ouvir de Jesus: afastai-vos de mim, maldito, vos não conheço. Porque muitas pessoas têm fugido da evangelização naturalizada na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. O Deus que foi com os seus antepassados, ou seja, com os nossos antepassados, Ele ainda é como a gente, e a vontade dele é nos abençoar em todos os aspectos. É preciso simplesmente analisar aquilo que o Senhor determina para a gente em todos os momentos. A Bíblia declara que quando o Senhor nos guarda, ninguém chega ao nosso redor, pois a própria palavra também declara que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas vai também da sua confiança. Às vezes o homem trai a si próprio quando ele diz que confia no Senhor e fica temeroso com as coisas que estão previstas em acontecer, e o homem próprio ele atrai as dificuldades para ele mesmo, se auto-traindo a si mesmo quando ele não confia no Senhor. Digo isso baseado na história de Jó. Só que ali foi um acontecimento que estava sendo previsto através da palavra de Deus, que haveria de acontecer. Mas Jó, ele deixou provado para nós que muitas coisas que acontecem na nossa vida vai porque tememos. Pois o próprio Jó, ele vai dizer: aquilo que eu mais temia aconteceu.
Jó, ele preveu todo o acontecimento que acontecera com a sua família, com seus filhos, com o seu gado, com as suas criações. Digo isso baseado no que Jó fazia. Ele tinha tanto medo que os seus filhos pecassem contra Deus, que mesmo antes dele ver os seus filhos cometendo os pecados, ele orava ao Senhor e já pedia perdão antecipadamente pelos pecados dos seus filhos. Às vezes, para você, não seria fácil pensar assim. Mas Jó, ele produzia pensamentos semelhantes a esses, já consagrava os seus filhos. Ou seja, Jó mostrou que ele tinha temor do que os seus filhos pecassem contra Deus. E por isso, o pecado, não veio simplesmente a Jó, mas as provações veio para tirar a paz do nosso querido e amado Jó. É muito bom, queridos, quando nós analisamos e percebemos que nós temos que confiar em Cristo em todos os momentos da nossa vida, para que nunca venhamos ser pegos de surpresa e venhamos ser surpreendidos com dores que talvez nós não esperaríamos que acontecesse em nossa vida. Lembramos que o Senhor, Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode descansar à sombra do Onipotente. Então você não tem a quem temer, ou seja, você não tem que ter medo das tribulações, das aflições, pois Jesus Cristo também deixou claro que você ficaria sujeito a passar por aflições, mas que você viesse ter bom ânimo em Cristo, porque Ele próprio venceu o mundo. O ânimo em Cristo, ele vem trazendo vários quesitos para nós, ou seja, coisas requisitadas para a gente, que nos traz o entendimento expressivo daquilo que é, para que colocamos, para esse entendimento surgir, gradual em nossa vida. Uma das coisas que nos traz ânimo é a busca diante do Senhor. O profeta Isaías, ele também teve muita sabedoria e foi usado por Deus quando ele escreveu acerca da busca ao Senhor, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando o homem, a mulher, seja ele qual for, o jovem, está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele pode encontrar a paz e a proteção necessária para a sua vida. Diante disso, você vai ver imediato o agir de Deus em sua vida, porque o céu é de verdade. A busca e a renovação do Espírito Santo sobre a sua vida, ela vem a partir do momento que você acredita, que você busca, que você persevera em Cristo. Você vai ver automaticamente o Senhor Deus, Ele agindo ao teu favor. O salmista deixa bem claro: quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, podemos se sentir em casa. Ou seja, a proteção de Deus vale mais do que exércitos de pessoas que talvez tenham cercado pessoas dizendo que está trazendo proteção. Imagina só, se isso acontece de forma que aos olhos do povo você vê que aquela pessoa que está sendo guardado por centenas de seguranças, às vezes você olhando e fala: nosso homem está bem protegido. Só que você não imagina que se ele não estiver
no esconderijo do Altíssimo, ele não pode descansar à sombra do Onipotente. Ele não está coberto com as penas do Senhor, nem debaixo das suas asas tem segurança, porque ele está sendo guardado por milhares de homens. Todos nós somos falhos. Imagina só se eu estou guardado por centenas e centenas de homens como seguranças meu, e se Jesus querido der cabo da minha vida, eu quero ver qual é o segurança que vai trazer a proteção para mim. Físico, aos olhos físicos e humanos, você pode ver que uma pessoa que tem milhares de seguranças, ele pode estar protegido, humanamente falando, mas ele não está protegido por Deus se ele não estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. É isso que nós devemos analisar a todo momento da nossa vida, para que nós não venhamos errar diante de Deus e não venhamos fazer errado diante de Deus, para que nós venhamos ser surpresos por Deus quando tudo isso se findar. Nós podemos analisar que estamos sobre a terra e que tudo vai se findar um dia. E nós precisamos estar preparados para que nós não venhamos receber um não da parte de Jesus. Está na hora de analisarmos, se arrependermos, se convertermos ao Senhor, e assim teremos direito à salvação que vem de Cristo Jesus, por intermédio do sacrifício dele feito na cruz do Calvário. O salmista escreveu: se você está debaixo da sombra do Onipotente, você está guardado, você está escondido, nenhum mal vai te suceder e nenhuma praga vai chegar em tua tenda, desde que você esteja na proteção de Deus. Alguns requisitos que precisamos para que tudo venha a ser concretizado: a obediência em primeiro lugar, a confiança, a fé, o amor, que é o fundamento de todas as coisas. Com tudo isso, você pode estar guardado pela mão potente do poderoso Deus. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor da glória, nesse momento eu te glorifico e te exalto, porque o Senhor é fiel e justo para abençoar. Quero te pedir, Senhor querido, que a tua graça, Senhor, permaneça conosco e que a todos os momentos nós possamos ser abençoados por ti, Jesus. Precisamos da tua graça em todo o tempo. Precisamos, ó Deus querido, que o Senhor venha nos guardar. Jesus, nós sabemos que sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos ir a lugar nenhum. Precisamos mesmo da tua proteção em todos os momentos, para que em ti nós podemos obter vitória, nós possamos obter vitória. Queremos sempre, Jesus, estar guardado debaixo das tuas sombras, coberto com as tuas penas, seguro, meu Deus amado, porque o Senhor é o nosso escudo eterno. A tua palavra nos declara, Jesus, que aqueles que estão em ti, que confiam em ti, eles são firmados como a rocha, e por isso nós confiamos no Senhor e precisamos, ó Deus querido, a todos os momentos da tua graça. Senhor, repreende toda frieza espiritual sobre as nossas vidas, Senhor querido, e acrescenta, Deus, a nossa fé a cada momento, para que nós venhamos, ó Deus querido, passar a viver o sobrenatural. Jesus, eu preciso de ti a todos os momentos. Eu preciso, ó Deus, viver o sobrenatural que há em ti, Jesus. Meu Senhor querido, eu sei que eu sou falho, cheio de defeito. Eu preciso mesmo viver o sobrenatural. Jesus, vem curar as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas feridas, Senhor. Não nos deixa perecer, Senhor, em meio ao caminho. Senhor Jesus Cristo, não deixa que os nossos inimigos venham nos envergonhar, Senhor. Mas vem, Senhor Jesus, abater os nossos inimigos. Nos traz a proteção que nós precisamos a todos os momentos.
Paizinho querido, eu te louvo, te agradeço e te glorifico porque o Senhor é fiel e justo para nos abençoar em todos os momentos. Senhor, eu creio que a tua provisão, Senhor querido, vai chegar em nossas vidas e que a cada dia nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs, Senhor querido, que compõem o canal Servindo Jesus, Alcançando Vidas. Abençoa todos os nossos irmãos, cura. Meu Deus, traz a providência para aqueles que precisam. Senhor querido, traz um milagre para aqueles que almejam o milagre que vem de Ti. É isso que eu te peço e já te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio que tudo é possível ao que crê em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus abençoe e te guarde, derrame sobre você muitas bênçãos, muita paz no teu coração. Quero pedir a você, se possível, compartilhe essa mensagem para todos os seus amigos. Peça para ele também compartilhar para outros amigos. Deixa Jesus nos abençoar a cada dia. Deus abençoe sempre você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Para a glória de Deus, esse que vos fala é Cícero José. E eu lhes digo, muito obrigado, que o Senhor Jesus te abençoe para sempre, em nome de Jesus.